Coisas que você não sabe sobre Mike Tyson. Mike Gerald Tyson ou Malik Abdulaziz, conhecido como Mike Tyson, é um pugilista mundialmente conhecido. Nascido em 30 de junho de 1966 em Fort Greene, Nova York. Iron Mike reuniu ao longo de sua carreira no esporte uma fortuna que ultrapassou os 400 milhões de dólares. Sua vida é marcada por polêmicas, seu jeito agressivo no ringue o tornou uma lenda viva no esporte, e também, o homem mais temido do mundo. Tyson na sua infância, foi abandonado junto com seus dois irmãos e sua mãe pelo seu pai Jimmy Kirkpatrick. Sua mãe Loma Tyson, passou por muitos problemas financeiros e decidiu se mudar para o violento bairro de Bronzeville no Brooklyn. Tyson entrou para uma gangue e começou a fazer assaltos, alguns deles, com arma de fogo, e aos 15 anos de idade, o menino já tinha uma extensa ficha criminal. Inevitavelmente, Tyson foi para um reformatório, o Tryon School for Boys. Mike começa a ser moldado, por um estilo de luta criado por ele mesmo. Para quem não sabe, Tyson sofria bullying quando era mais novo, por ter pouca estatura, ser um menino tímido e também pela sua voz que era fina, o estilo de luta servia para se defender dos agressores. Chega a ser inacreditável saber que o pequeno Mike, que era perseguido, que sofria todo tipo de humilhação, se tornou o temido Iron Mike, que conhecemos hoje, como o destino é implacável. No reformatório, Mike encontra o gatilho que mudou sua vida para sempre. Inspirado em Bob Stewart. Sabendo que Bob foi um boxeador no passado, Tyson pediu para Bob ensinar os fundamentos do esporte de luvas. Bob, após muito relutar, tomou a decisão de aceitar o pedido de Tyson, com algumas exigências. Tyson teria que ir bem na escola, tirar boas notas, deixar de ser um delinquente juvenil e parar com as confusões nas ruas. Somente com essas condições, Bob aceitou iniciar os treinos com Tyson. Tyson, em questão de alguns meses, melhorou sua capacidade de leitura, passou a compreender ainda mais os fundamentos do boxe. Bob, percebendo a evolução do garoto, indicou o aspirante a pugilista para alguém ainda mais capacitado. Constantin Gans D'Amato. Que ofereceria para Tyson uma base social dentro e fora dos ringues, sendo tudo que o novato precisava naquele momento, além da sua visão técnica para melhorar o desempenho do atleta em combate. Em Catskill, Nova York, e ficou conhecido por formar campeões como Floyd Patterson, seu aluno de maior destaque. D'Amato tinha uma postura diferenciada com seus atletas, ele os tratava como membros de sua família, sua relação era de muita proximidade entre mentor e seguidor, muito diferente do que acontece nos dias atuais no pugilismo. Mas foi o que aconteceu com Mike em 1980, bem diferente do que uma relação entre atleta e treinador. D'Amato e Tyson eram como unha e carne, e finalmente Tyson passou a ter uma figura paterna e uma casa estruturada em sua vida. D'Amato e sua esposa Camille assumiram a guarda de Tyson e agora todos viviam na mesma casa, tudo isso que D'Amato havia pré-estabelecido como meta para o jovem aprendiz. D'Amato, agora como tutor legal de Tyson, passou a dar um cuidado ao jovem aprendiz ainda mais especial. Dentro dos planos de D'Amato, existia o desejo pessoal do tutor em fazer Tyson conquistar o cinturão dos pesos pesados em menos tempo do que Floyd Patterson, que conseguiu aos 21 anos de idade. Sem viver para ver tal feito, D'Amato conseguiu seu desejo. O planejamento foi seguido à risca por Tyson. Iniciou em desafios amadores não sancionados, para o jovem pegar cancha, tudo muito bem calculado por D'Amato em vida, para chegar nesse objetivo, antes de chegar à maioridade nos Estados Unidos. Em 1985, Mike se torna profissional, após sua falha na classificação para os Jogos Olímpicos de 1984. Mike, na sua estreia no profissional, bateu Hector Mercedes, no primeiro round, em Albany. 8 meses, 10 vitórias consecutivas por nocaute, o jovem atleta estava em uma crescente na carreira. No mesmo ano, Tyson tomou o golpe mais duro de sua vida. A perda de seu pai Gans D'Amato, falecido em novembro, após uma dura batalha contra uma pneumonia. Kevin Looney assumiu as funções de D'Amato na academia em Catskill, dando prosseguimento ao projeto de Gans com Tyson. Na época o garoto com 19 anos era a promessa da categoria máxima. Looney não mudou uma vírgula no projeto de Gans, apenas seguiu à risca todo o planejamento rumo ao cinturão dos pesos pesados. Em 22 de novembro de 1986, Tyson alcançou a marca histórica, exatamente como seu pai havia planejado, após derrotar, hoje falecido, o jamaicano Trevor Berbick, no Hotel Hilton em Las Vegas, em apenas 2 rounds. Iron Mike conquista seu primeiro cinturão e o título de campeão mundial mais jovem da história do boxe, com 20 anos de idade e 4 meses vividos. 120 dias depois da luta com Trevor, Tyson enfrenta Jason Smith o quebra-ossos, com uma luta dominante no saldo de pontos consagrando sua titularidade no Conselho Mundial de Boxe. Mais tarde, ainda em 1987, conquistou o Boulder da FIB a sua coleção, único que restava. Tyson, com a idade de Patterson, 21 anos de idade, já era tricampeão mundial de boxe na categoria dos pesos pesados.
O mundo sabia que o titular absoluto não era Tyson, mas sim, Michael Spinks, ex-titular da Federação Mundial de Boxe, que abandonou o título por não concordar com a competição proposta. Faltava somente esta vitória para Tyson se tornar o maior de todos os boxeadores do mundo. Em junho de 1988, 3 dias antes de Tyson fazer 22 anos de idade, ambos se encontram em Atlantic City, para decidir se a força bruta de um prevaleceria a técnica do outro. Tyson venceu a luta com facilidade, provando tudo o que se pensava dele. Mesmo com uma carreira implacável no esporte, Mike tinha uma vida pessoal conturbada. Como tudo na sua vida aconteceu de forma repentina, Mike não teve maturidade para gerir todo o seu sucesso. Casado com a atriz Robin Givens e separado no mesmo ano, durante uma polêmica entrevista no programa de Barbara Walters, na sua lista de cortes, também entrou seu treinador, Kevin Rooney. Mike assinou um contrato com Don King e tudo começou a descer ladeira abaixo. Em 1990, Tyson vive sua primeira derrota, para James Buster Douglas. Em 2 de fevereiro daquele ano, Tyson era o favorito absoluto em todas as casas de aposta do Japão. Ninguém acreditou que Douglas pudesse fazer frente contra o maior campeão dos pesos pesados. A certeza era tanta no sucesso de Mike que a próxima luta era praticamente certa contra Evander Holyfield. Tyson receberia 22 milhões de dólares pela luta contra Holyfield, o maior pagamento da história do boxe. Porém Mike não levava a sério seus treinos, e também contava com uma equipe inexperiente como apoio. Do outro lado, Douglas possuía uma super motivação, por conta da perda de sua mãe, 23 dias antes da luta contra Tyson. O desleixo de Tyson custou caro. No dia da luta contra Douglas, seu corner não levou o Inswell, objeto de metal, para tratar os inchaços, e tiveram que improvisar os curativos com uma toalha molhada e gelo como paliativo. Douglas acerta Tyson na maioria dos assaltos, mas Tyson desfere um golpe que leva Douglas ao chão. Por 9 segundos contados, a maior contagem da história do boxe. Don King tentou anular a luta por alegar que Douglas levou 13 segundos para levantar, contagem essa, feita de forma errada pelo árbitro. Douglas retornou com fome no 9º assalto, e castigou Tyson. No 10º assalto, Douglas acerta um golpe que leva o rei à lona. Pela primeira vez, muito tonto, Tyson não consegue voltar para a luta e o árbitro decide encerrar o combate dando a vitória a Douglas. Foi assim que 40 mil espectadores viram o Tyson ser nocauteado pela primeira vez. Essa derrota de Tyson quebrou todas as casas de apostas daquela época. Após essa dura derrota, Tyson procura dar a volta por cima, vencendo Henry Tillman, que havia desclassificado Tyson dos Jogos Olímpicos, Alex Stewart e Donovan Lander, 2 vezes. Mas essa sequência acabou nos tribunais. Em julho de 1991, Tyson é acusado de estupro pela modelo Desiree Washington. Tyson foi condenado a 6 anos de prisão pelo crime em 1992. Tyson cumpriu 3 anos e foi libertado em 1995, e tratou de retornar aos tablados. Em menos de 6 meses de liberdade, Tyson enfrenta Peter McNeely, e vence a disputa obrigando a equipe de Peter a entrar no ringue para encerrar a luta. No mesmo palco, 7 meses depois, Tyson vence o britânico Frank Bruno e recupera o título do Conselho Mundial de Boxe. Não aceitando conselhos, Tyson decide abrir mão do título para enfrentar Bruce Seldon, titular pela associação. Tyson venceu por nocaute e saiu vaiado do IMG Grand em Las Vegas, após a polêmica vitória. 8 vitórias e 6 anos separavam Tyson da derrota para Douglas, mas era fato superado, e aos olhos dos fãs, Tyson ainda era um monstro. No caminho existia uma pessoa que se preparou a vida toda para enfrentar Tyson. Evander The Real Deal Holyfield havia superado Douglas, pouco tempo depois da derrota de Tyson em Tóquio. O lendário campeão dos pesados, o cruzador nato, sempre mirou o nova-iorquino como seu principal alvo. Holyfield dizia que se preparou durante anos para enfrentar Tyson. Em 1996 ele ganhou a chance de fazer essa luta acontecer, e somente deu certo na 3ª tentativa. Marcado a primeira luta em 1990 e cancelado pela derrota de Iron Mike, depois em 1991, porém Tyson foi condenado. Sua 3ª chance foi em 1996, quando finalmente os dois se enfrentaram. Holyfield queria provar que ainda tinha muito a oferecer ao pugilato, e fez tudo o que havia planejado, mantendo a distância e acertando Tyson inúmeras vezes. Holyfield vence a luta no 10º round e leva para casa o Boulder da Associação Mundial de Boxe. 7 meses depois, a revanche de Tyson acontece, a exatos 2 dias de seu aniversário de 31 anos, era a chance de vencer, mas infelizmente Tyson apresentou uma das maiores bizarrices do boxe ao morder a orelha de Holyfield. Reclamando das cabeçadas de Holyfield desde o primeiro confronto por certa razão, Tyson decidiu descontar da pior forma possível, arrancando um pedaço da orelha do atleta. A arbitragem pegou leve com Tyson, e descontou 2 pontos, uma pela mordida e outro pelo empurrão. A raiva dominou Tyson a ponto de morder novamente Holyfield, na orelha, não deixando opção para a arbitragem, a não ser desclassificar.
Após esse infeliz episódio vivido na carreira de Tyson, tudo começou a ficar mais difícil, era complicado levar o atleta a sério, por conta de suas atitudes antiesportivas, e mais uma vez, Mike age de forma desleal, ao derrubar seu oponente, Orlin Norris, depois do gongo, gerando uma fratura em 1999. Em 2000, Tyson gera mais uma polêmica, ao testar positivo para M4 conha, no teste antidoping, antes de enfrentar Andrew Golota. Em 2002 Tyson era para ter 6 vitórias, mas por conta de suas ações, conseguiu apenas 4. Mesmo com os problemas enfrentados por Mike, ainda existia mais uma oportunidade de subir aos ringues. Dessa vez contra o atual campeão mundial dos pesos pesados, Lennox Lewis. O clima entre as duas equipes esquentou muito antes da luta. Os fãs acreditavam no potencial de Mike, mas durante o combate, Tyson foi muito castigado por Lennox e perdeu a luta. Pouco tempo depois, Tyson tenta mais um confronto, e dessa vez contra Mark Brady, e Tyson, mais uma vez, perde a batalha. Após a luta, Tyson concede uma entrevista e fala: "Não tenho mais motivação para continuar, fiz só pelo dinheiro, não consigo mais." E foi assim que se encerrou a carreira da lenda dos pesos pesados. Hoje, Mike Tyson é outra pessoa, centrado, trabalhando como ator, palestrante e chefe de uma empresa que promove pugilistas, além de outros empreendimentos. Tyson é uma figura contraditória, sendo usado como exemplos negativos e positivos em vários aspectos, é o errado que deu muito certo. E aí galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal para não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo e tá um melhor do que o outro. E se você tem dica de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar, e fazer um super vídeo. Então galera, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.